Imagine o mundo em 1945. A Segunda Guerra Mundial termina, deixando um rastro de destruição pela Europa e Ásia. E o planeta, que devia estar todo entregue ao futebol, estava congelado desde 1938. As federações estavam quebradas, estádios foram bombardeados e muitos jogadores haviam perdido sua vida nos campos de batalha. Quando a FIFA se reuniu em 1946, a pergunta era a seguinte: quem teria dinheiro e clima para sediar uma Copa? E a resposta veio da América do Sul. O Brasil foi o primeiro a levantar a mão, que passou aquela guerra sem ser destruído fisicamente, que vivia um crescimento econômico. O país não queria apenas sediar aquela Copa, mas sim provar que o Brasil era o país do futebol e que era o país do futuro. Mas aquela Copa também foi um grande pesadelo logístico, porque a guerra ainda meio que ditava as regras. Então a Alemanha e o Japão, por exemplo, foram os grandes perdedores daquele conflito e foram banidos. A Itália, a atual campeã, quase não veio por causa do trauma do acidente de Superga, que matou o time inteiro do Torino, e eles acabaram vindo de navio, porque tinham medo de voar. Outro grande desafio para se lidar naquela época era a desistência, porque a Índia, por exemplo, se classificou, mas desistiu. Dizem que era porque a FIFA não deixou eles jogarem descalços aquela Copa, mas o fato é que eles não tinham dinheiro para participar e para fazer a viagem. A Escócia também deu pé para trás, ou seja, no fim, aquela Copa que era para ter até 16 seleções virou uma Copa apenas de 13. Graças a isso, os grupos ficaram bem desequilibrados e o grupo do Uruguai, por exemplo, ficou com apenas 2 times. Isso mudou totalmente a dinâmica do torneio. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o governo brasileiro construía um colosso, o Maracanã, na época o maior estádio do mundo, que era também a catedral do nosso futebol. E o nosso time, o Brasil de 50, jogava com um futebol que encantava. Era a seleção do técnico Flávio Costa, com Ademir de Menezes, Zizinho e Jair da Rosa Pinto. O Brasil não apenas vencia, ele festejava, ele massacrava os adversários. Para vocês terem uma ideia, no quadrangular final, sim, não houve uma final única, mas sim grupos de 4 seleções. O Brasil atropelou a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1. E a gente lembrando de 7-1 contra a Alemanha, sendo que quem venceu foi os caras, né? Não faz sentido. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. O clima nas ruas era de carnaval. O título era visto como formalidade. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro. 16 de julho de 1950. 200 mil pessoas lotaram o Maracanã. O Brasil precisava apenas de um empate para consagrar aquela campanha maravilhosa e ser pela primeira vez campeão do mundo na história. O primeiro tempo termina em 0-0, mas no início do segundo tempo, friaça incendeia o Maracanã. 1-0 Brasil. E o estádio vira um caldeirão. O campeão voltou, gritava a multidão. Mas o Uruguai tinha um capitão, chamado Obdúlio Varela. Ele pegou a bola, botou debaixo do braço e esfriou o jogo. Aos 21 minutos, Chiafino empata. O medo começa a pairar no Maracanã inteiro. A torcida se cala. E aos 34 minutos, Gigia consegue arrancar pela direita. O goleiro Barbosa espera o cruzamento, mas ele chuta direto. A bola passa entre a trave e o goleiro. O Maracanã emudeceu. Gol do Uruguai, Gigia. Julius Rimet, o presidente da FIFA, disse que o silêncio era tão ensurdecedor que ele nem conseguia entregar a taça. A história de 1950 é a prova de que no futebol a dor de hoje é o que constrói a glória de amanhã. Se não fosse o trauma de Gigia, talvez nós não tivéssemos a perfeição de Pelé em 58 ou qualquer outra Copa do Mundo de hoje, porque foi meio que uma reação em cadeia, tá ligado? O Maracanaço foi o que incendiou esse desejo do brasileiro, até porque foi ali que a gente descobriu e decidiu que iríamos se tornar o país do futebol para sempre. Mas o que você acha? Você acha que se o Brasil tivesse vencido em 50, a gente continuaria a mesma coisa e tudo, ou a gente teria se acomodado um pouquinho mais? Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião sobre esse momento épico. E se você gosta de mergulhar na história do futebol, mergulhar nas Copas, no mar de Copas, eu te aconselho a se inscrever aqui no canal, que tá tendo uma série falando sobre Copas do Mundo. Já saiu de 30, 34, 38, enfim. Todos esses episódios já estão disponíveis aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá uma força, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para um amigo que você sabe que gosta muito de futebol. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.